Olá, tudo bem com vocês? Sibeli Godoy aqui falando e eu espero que sim, eu espero que seja tudo bem com vocês. Estamos juntos mais uma vez na nossa corrente do bem, no nosso vídeo de conhecimento, onde ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. O assunto do nosso vídeo desta semana é: não aceite conselhos de quem não conhece a história toda. E eu já vou adiantando para vocês que a nossa citação bíblica vai se encontrar aqui no livro de Salmos 32, versículo 6. Diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramentos. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha só que palavra maravilhosa. Aqui é um salmo, né, onde Davi, ele começa a falar sobre as maravilhas que Deus fez na vida dele e como Deus é bom por perdoá-lo, né, quando ele conversa com Deus. E esse é o assunto principal. A história, ela sempre tem três lados, né? O lado da pessoa que fez, né, que é a acusada, o lado da vítima e tem o lado certo, né? Tem o que realmente aconteceu. Então, dependendo a pessoa que você for escutar sobre certos casos, você vai ver uma versão, né? Vamos supor, a pessoa que cometeu o ato, ela vai querer se justificar de todas as maneiras, vai querer arrumar 1 milhão de desculpas pelo que ela fez, vai querer colocar a culpa em outra pessoa, N coisas que ela pode falar. Aí tem o lado da vítima. A vítima vai se sentir culpada, vai tentar se fazer de coitadinha, vai tentar despertar de você pena, compaixão, dor. E tem o lado que realmente aconteceu, né? Qual é o lado que realmente aconteceu? Que é quando se vê, quando se pega um lado, pega o outro lado, monta as partes que os dois lados deixaram de falar, né? Porque normalmente a pessoa só fala a parte que lhe interessa. E aí se chega, né, num consenso do que realmente aconteceu mediante as duas versões. E a vida, ela é exatamente dessa maneira. Vai acontecer casos na vida da gente onde nós vamos ter a nossa versão do acontecido, vai ter a outra pessoa envolvida que vai ter a versão dela sobre o acontecido e vai ter o que realmente aconteceu. Então o assunto do vídeo de hoje é: não aceite conselhos de quem não conhece a história toda. A culpa não é nem da pessoa, é que às vezes ela só ouviu o outro lado. E aí, ouvindo o outro lado, ela pensa que você é assim, ela já tirou um monte de conclusões precipitadas com o outro lado da história que ela ouviu. Ou às vezes, a pessoa só escutou o seu lado da história e tá do seu lado, mas ela não sabe que alguma coisa desencadeou para que a pessoa tomasse aquele tipo de atitude, né? Então, assim, o certo e o errado, ele é muito relativo. Existe realmente o que aconteceu e Deus se baseia no que realmente aconteceu. Ele olha para o meu lado, ele olha para o seu lado, ele vê, né? Aqui, Davi fala que ele, nesse salmo, Davi conta que ele fez alguma coisa contra Deus e aí ele encobriu aquilo, mas aquilo começou a incomodar ele ficou angustiado, porque o pecado, né, gente, ele é uma coisa que nos incomoda. E depois ele confessou a Deus o seu pecado e aí Deus o perdoou. E aí ele começa a viver uma vida melhor através do perdão de Deus. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não aceite conselhos de quem não conhece a história toda. E eu vou falar para você: a pessoa que conhece a história toda é Deus. É certo que às vezes a gente precisa conversar com alguém, né? É certo que às vezes as pessoas vão tentar nos aconselhar,
Mas às vezes a gente precisa do conselho de Deus. Porque o conselho de Deus não vai só passar a mão na nossa cabeça, né? Que a gente está sempre tentando provar que está certo. A gente sempre acha que não precisa melhorar, que o lado que a gente tem, como a gente está posicionado, é o certo. E aí vem Deus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor, e nos ensina que realmente nós fomos, né, abalados, nós fomos agredidos, mas que talvez a gente tivesse provocado aquilo. Se talvez a gente tivesse agido de uma outra maneira, se a gente tivesse tentado evitar a situação, né? Deus, ele é um Deus que tem amor, justiça, mas ele corrige, sabe? Ele corrige porque ele sabe que existem sempre os dois lados. Então, assim, o assunto é não aceite o conselho de quem não conhece a história toda. Então, gente, aqui Davi fez a melhor coisa, que foi se aconselhar com Deus. Davi tinha pecado. E às vezes, se ele fosse contar o pecado dele para uma pessoa, essa pessoa poderia julgá-lo. Ou às vezes não. Ou às vezes passar a mão na cabeça dele. Ai, coitadinho, Davi, você errou, mas tá tudo bem. E Deus, ele não vai te julgar e nem vai ficar passando a mão na sua cabeça. Deus vai te amar, vai te compreender, mas vai te instruir para que você se torne uma pessoa melhor, para que esse erro não volte a acontecer novamente. Então, o melhor conselheiro, gente, é Deus. Às vezes a gente fala com todo mundo, sabe? E a gente deixa para falar com Deus em último lugar. Às vezes a gente desabafa com tantas pessoas que às vezes ela só tá querendo saber da sua história pra rir, pra te julgar, pra te apontar, pra criticar. Mas Deus não. Deus quer sempre saber da sua história, porque Ele quer ver o seu coração, se você está arrependido, se você quer se tornar uma pessoa melhor, porque para Deus não importa o que você fez, o que você faz, importa o que você fará diante daquilo que Ele vai te instruir. Se você vai obedecê-lo, Deus faz assim, Deus passa um pano, apaga tudo que você fez antes de conhecê-lo, antes de se entregar para Ele verdadeiramente, e a sua vida começa novamente. Por isso que Deus fala que é um novo nascimento quando a gente conhece Jesus, porque Ele nos dá uma segunda chance. Ele joga o nosso pecado lá no mar do esquecimento, para Ele não ficar criticando, apontando o dedo, ou ficar te lembrando, não. Deus joga o seu pecado lá no mar do esquecimento, e Ele começa tudo de novo. Ele te dá um recomeço, Ele te dá uma nova chance. Então, gente, não aceite conselho daqueles que não conhecem a história toda. Você, às vezes, vai se aconselhar com uma pessoa e vai contar só o seu lado, né? E o nosso lado, às vezes, tem muito vitimismo, tem muita emoção, tem muita coisa envolvida. Ou, às vezes, você vai contar a história para uma pessoa e vai omitir algumas partes que seriam muito importantes para a montagem do quebra-cabeça, né? Porque o quebra-cabeça, se você não tiver todas as peças, ele não fica completo. Então, eu quero dizer para vocês, eu sei que é importante falar com as pessoas, mas é mais importante falar com Deus. É mais importante se aconselhar com Deus. É mais importante buscar respostas aqui, ó, na Escritura do Senhor. Orar de todo o seu coração, pedindo uma resposta, sendo sincero com Deus. Não tente enganar a Deus, porque Ele viu tudo. Ele vê tudo, Ele conhece a sua mente, seu pensamento, seu subconsciente. Então faça uma oração aí agora, de arrependimento, peça perdão sinceramente, conte a história com a maior verdade do mundo para Deus e peça para que Ele te aconselhe e leia a palavra dEle, porque aqui é o melhor conselho que você vai encontrar. Deus te ama, Deus quer cuidar de você, mas você precisa deixar Ele cuidar, Ele ter esse cuidado com você. Não aceitando o conselho, às vezes, de pessoas que nem é por maldade, mas ela não sabe do que ela está falando, né? Ela tenta ajudar, mas ela não pode te ajudar. Deus grandioso e glorioso pode te ajudar. Ele é o único que pode te ajudar. Então, para que correr atrás
de todas as outras opções e deixar a principal para depois. Aceite o conselho dele, que é grande e poderoso, e pode e vai mudar a sua e a minha vida, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se gostou, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal.